o bairro tem história. Então, todo bairro tem história. O que é o bairro? O bairro é formado por ruas, avenidas, praças, comércios, etc. Então, o bairro é formado por muitas construções. Então, podemos ver aqui na imagem o cruzamento de várias ruas. Então, essas ruas que ligam umas às outras, e podemos ver aqui várias construções de casas, de prédios, de estabelecimentos comerciais. Então, tudo isso, todos esses elementos fazem parte da formação de um bairro. O bairro, ele tem história, né? Pessoas antigas, né? Pessoas que se mudaram do bairro, marcaram a história porque conviveu ali naquele local, né? Novas pessoas que vão chegando, formando nova vizinhança. Então, a convivência entre as pessoas fazem parte, né, da construção da história do bairro. Então, podemos ver aqui nessa imagem, né, Recife antigamente e Recife atual. É o mesmo local. Com o passar do tempo, foi modernizado, né? Novas construções, como podemos ver aqui nessa imagem atual. Construção de prédios, arborização, não é? Que é o plantio de árvores. Então, podemos ver aqui, ó, calçamento, asfalto, a movimentação de veículos, muitas pessoas. Então, o bairro cresceu, né? Aqui é o bairro de Boa Viagem. Podemos perceber que antigamente não havia tantas construções, né? Nem asfalto e nem tantas árvores. Então, com o passar do tempo, os bairros vão se modificando, vão crescendo e se modernizando. E isso forma a história de um bairro. Todo bairro tem história que muda com o passar do tempo. Então, gente, aquilo que era antigo foi modernizado, então passou a ser atual, devido às novas construções, né? O melhoramento da paisagem, o crescimento do lugar. Então, tudo isso forma a história de um bairro. O bairro também tem nome. Então, temos aqui o bairro Butantã, que significa terra firme. Vocês vão perceber no livro de vocês, né, que traz no assunto esses bairros aqui e o significado deles para podermos ampliar, né, o nosso conhecimento e entender por que cada bairro tem um nome e o significado desse nome. Então, Butantã significa terra firme. O bairro Ipanema significa rio sem peixe. Rio Vermelho é um bairro localizado em Salvador. Recebeu esse nome porque na beira do rio havia uma flor chamada camarás. Então, essa flor que se chamava camarás, ela soltava nas águas do rio, né, uma tinta que deixava as águas avermelhadas. Então, por isso, o nome Rio Vermelho, devido a essa flor que se chama camarás. Então, todo bairro recebe um nome e por trás desse nome tem um significado. Aqui em nosso bairro, onde nossa escola se localiza, que é o bairro Coab 1, podemos compreender que esse bairro foi a primeira Coab a ser construída, por isso Coab 1, que significa conjunto, comunidade populacional de Belo Jardim. Depois da Coab 1, né, no bairro Santo Antônio, que recebeu esse nome devido a um padroeiro, né, do bairro Santo Antônio, nas proximidades desse bairro existem outros bairros que chamamos de Coab 2 e Coab 3.
Então, são bairros mais afastados da cidade, mas que recebem um nome e por trás desse nome um significado, uma história, não é? E o convívio de uma comunidade. Então, gente, aqui em nossa cidade temos um bairro também muito conhecido, que é o bairro Tancredo Neves. Nele fica localizado uma fábrica bastante conhecida, que é a Fábrica Moura. Então, esse bairro recebeu o nome de Tancredo Neves em homenagem a um acontecimento histórico, que Tancredo Neves foi um político, né, que se tornou eleito como presidente para assumir o mandato no Brasil, mas não chegou a ser presidente porque aconteceu um acidente e ele veio a falecer. Então, devido a esse acidente, ele não chegou a assumir o mandato de presidente, mas se tornou muito conhecido porque foi bastante votado e eleito pelo povo brasileiro. Então, gente, muitos bairros, né, formam a cidade. Um conjunto de bairros forma a cidade. Um bairro não é uma rua, são várias ruas. E também se torna um local grande e movimentado. E cada bairro, o conjunto de bairros é que forma a cidade. Então temos também em nossa cidade, aqui em Belo Jardim, um bairro bastante conhecido também, que é São Pedro. Então esse nome nos lembra um santo, né? Um padroeiro muito conhecido, que homenageamos principalmente nas festas juninas. Então, gente, se gostaram da aula, não esqueçam de curtir o nosso canal, certo? Beijos e aguardo vocês na atividade.